Pô, cara, você não tá se sentindo muito bem, mas será que você já experimentou tentar se sentir melhor? Positividade tóxica. Esse é o assunto de hoje. Quer entender o porquê que a gente querer ser positivo demais às vezes pode atrapalhar mais do que ajudar a nossa vida? Então, bora lá. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Brasil, é um prazer estar me conectando com todos vocês. E hoje a gente vai vir falar sobre um tema que está sendo bem falado hoje em dia, que é a positividade tóxica. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar a entrar, sintonizar aqui na frequência da abundância, onde você recebe esse conteúdo e dá o like. Então deixa o like aí, se você não é inscrito no canal já se inscreve. E vem comigo expandir essa consciência e entender que só luz dá ruim. Bom, galera, o negócio é o seguinte: positividade tóxica é um termo que está sendo utilizado para a gente falar sobre essa atitude que está sendo cada vez mais propagada da gente só ficar querendo viver o lado positivo da vida. Não é um simples otimismo, é um otimismo forçado. Porque a gente sabe que quando a gente não está bem, só ficar pensando em coisas boas não vai resolver o problema que está criando o mal-estar. Pode talvez superficialmente anular ali, silenciar esse mal-estar, mas será que de fato vai fazer algum benefício a longo prazo na nossa vida? Olha, Freud já dizia que na verdade não, tudo aquilo que você nega, tudo aquilo que você recalca, meu irmão, vai voltar para te cobrar mais tarde. Pois é, isso daí, ó, lá no início do estudo da psicologia, a gente já tinha essa noção de que tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente vai ignorar dentro de nós, vai se manifestar de forma inconsciente. Então por que começou essa cultura aí de pense positivo, seja positivo, agradeça por tudo e tudo mais? Bom, existe na verdade um bom motivo do porquê esse movimento começou, né? Gente, o negócio é o seguinte, a gente está aqui vivendo essa vida humana e nós somos humanos, nós temos aqui vários receptores e 5 sentidos para que a gente possa experienciar esse mundo. E a qualidade das experiências variam. Tem experiências que são mais legais, mais divertidas, e tem experiências que são bem ruins. A gente já passou por várias situações traumáticas, né? Todo mundo já passou. E a gente sabe que essas experiências ruins a gente normalmente não quer viver. E as experiências boas, que geram prazer, sabe, diversão, tesão, isso a gente quer, né? E por que a gente vai atrás de um e a gente foge de outro? Porque é assim que o nosso cérebro ele funciona. Para que a gente possa sobreviver, a gente tem o nosso cérebro reptiliano que ele vai filtrar tudo aquilo que é percebido de uma maneira instantaneamente para ver se algo é útil, se algo é seguro, se algo realmente é algo que é benéfico para a gente ou se aquilo é perigoso ou se aquilo é realmente inútil. Na verdade, o cérebro reptiliano ele faz a primeira leitura se algo é seguro ou se é algo perigoso. Depois o nosso cérebro ele vai filtrar a partir da área límbica se algo é útil, se algo realmente chama a nossa atenção, se aquilo capta o nosso interesse ou se não, senão a gente ignora nem vê, né? E por fim a gente vai levar para a mente consciente fazer a decisão de você seguir um caminho ou seguir outro, porque mesmo que os seus instintos e a sua intuição te aponte para um lado, você ainda vai ter a chance de conscientemente tomar essa decisão ou não. Então, toda essa jornada de a gente buscar uma vida positiva é uma jornada de autoconhecimento, porque nós já estamos instintivamente buscando coisas positivas e instintivamente fugindo e lutando contra coisas negativas. O problema é quando isso se torna uma programação e a gente começa a tentar agir dessa maneira automática sem tentar se conscientizar do que a gente está fazendo, como se o positivo, só por ser positivo, é bom, então você pode botar em excesso, a gente nega, né, finge que não existe o negativo, a gente, quando tiver o negativo, a gente simplesmente ignora, a gente traz mais positivo para, né, contrabalancear e vamos fingir aqui que tá tudo bem, vamos viver a vida do Instagram, né? E bom, a gente não tá no Instagram, a gente vive coisas que não são tão legais na nossa vida. E quando a gente vive coisas que não são tão legais na nossa vida, a gente vai experienciar isso de diversas formas, tá? Uma forma lógica, né, racional, a gente vai entender o que está acontecendo, a gente vai sentir o que está acontecendo, a gente vai perceber, tatear, a gente vai experimentar no corpo o que está acontecendo. E todas essas experiências são válidas para que a nossa alma possa agregar esse conhecimento em si e continuar essa expansão da nossa consciência. E isso é natural. O problema é quando a gente se torna uma religião esse conceito de que o positivo é melhor do que o negativo,
né? Quando a gente julga o positivo como melhor do que o negativo, o que acontece é que a gente começa a pregar isso, que a gente tem que só viver o positivo, a gente tem que agora fingir que o negativo não existe para ele não nos afetar. Só que é aí que mora o problema, porque quem que normalmente faz isso? Se você parar para perceber, as pessoas que mais fingem que a vida é só luz, é só alegria, é só isso, só aquilo, são as pessoas que mais têm traumas. Porque os traumas dessas pessoas são tão dolorosos, mas tão dolorosos que elas sequer têm a disponibilidade de olhar para aquilo. Porque é tão doloroso só de lembrar, ela ignora, ela esquece, ela recalca e joga no fundo do baú do inconsciente dela aquela memória, aquela informação. Só que aquilo está dentro dela ainda e aquilo vai se manifestar a partir, de diversas formas diferentes, seja em ato falho, seja você vibrando aquilo e atraindo pessoas, situações da mesma maneira, não importa, o que importa assim, é que você não está extinguindo aquilo só porque você está ignorando aquilo continua existindo. Então as pessoas elas estão realmente buscando viver essa vida de positividade excessiva, porque na verdade elas estão querendo fugir muito urgentemente dessa negatividade que está batendo aqui na porta delas. Se a negatividade não estivesse batendo na porta delas, não quisesse sair do baú e falar assim, olha pra mim, eu tô aqui, olha pra mim, me acolha, me cure. Se a pessoa não tá disposta, ela vai ouvir aquele baú lá querendo ser aberto, ele vai botar umas correntes, vai trancar com uma chave mais poderosa, vai soldar, vai jogar lá no fundo do oceano e ainda vai pegar o foguete e vai para outro planeta. É isso que a pessoa que não está disposta a olhar para as dores faz. E ela vai fingir que a vida dela é uma maravilha, sendo que na verdade é só na fachada. Será que vale a mesmo viver uma vida assim, que é só na fachada que vale? Assim não é, né? Porque lá dentro, cara, se a gente não está satisfeito, a gente fica infeliz, a gente fica insatisfeito com a vida, sabe? Então, não é sustentável a longo prazo, né? E a gente tem esse costume também de ignorar coisas ruins, principalmente, cara, quando a gente se apaixona. Já que se apaixonou por alguém? Cara, aquela pessoa você bota no pedestal não porque você quer, é porque você é incapaz de ver o lado ruim dela. A gente ignora, né? É muito louco isso. A gente até consegue perceber aquilo que a maioria das pessoas julga como um defeito, uma coisa, né? Um defeito, uma qualidade ruim da pessoa, mas mesmo sabendo daquilo, a gente vê com bons olhos, a gente sempre vê aquilo como positivo. E a gente sabe, assim, que na prática, claro que sem se aprofundar no tema, a paixão é uma grande ilusão que a gente cria na nossa mente, a gente projeta no outro algo que a gente sente falta em nós, né? Então eu sinto a ausência de algo e eu, poxa, tá ali, tá naquela pessoa, então não importa se aquela pessoa, entendeu, sei lá, arrota, se ela, entendeu, se tem os pés sujos, se ela não escova o dente, não importa, porque ela tá ali trazendo o que eu procurei minha vida inteira, né? E a gente projeta no outro, porque na verdade não tá no outro de verdade. Mas isso é um papo aí para um outro vídeo, se vocês quiserem a gente fala sobre paixão, porque eu adoro falar sobre isso também, porque a gente consegue desfazer muitas ilusões falando sobre isso, viu? Mas isso acontece. E quando você vive uma relação só vendo o lado positivo da pessoa, e você vai lá, começa a namorar, noiva, e aí você casa, e já tem filhos, e aí você chega um dia que você olha pro seu parceiro e começa a olhar assim, peraí, isso que você tá fazendo tá me incomodando. Não, mas eu sempre fiz isso. Poxa, mas tá me incomodando agora. Mas eu sempre fui assim. Tá, mas você não pode ser diferente? Aí você vai querer mudar a pessoa, não vai rolar, né? Então a gente tem que ter esse discernimento também para perceber quando a gente está se iludindo e criando essa expectativa em relação ao outro também. Porque o outro também não vai ser sempre positivo, tá? O seu parceiro, o seu marido, a sua mulher vai ter dias ruins. Vai ter dias que, meu irmão, você não vai nem querer olhar para a cara daquela pessoa de tão largada que essa pessoa pode ficar num dia. Só que olha só, é encarando esse lado ruim, né? Esse lado sombra dessa pessoa que você vai poder expandir mais o amor. Porque se você, quando ela estiver nessa situação aí, você for lá e acolher, dar um apoio, né? Simplesmente, sabe, oferecer o amor ali sem falar nada, simplesmente estar junto, isso vai mostrar que você tem a capacidade de amar aquela pessoa mesmo não diante da luz dela, tá? E eu também, assim, acho que é importante a gente ter essa noção de que a gente não precisa amar a sombra das pessoas. O que a gente tem que amar é as pessoas, né? E a pessoa tem sombra e tem luz. Então, se você ama a pessoa, você tem que aceitar o jeito que ela é, que ela tá carregando, né? Mas, assim, ame você também, tá? Porque, assim, só amar o outro é uma cilada, meu amigo. É uma cilada pra você acabar numa relação bem tóxica, bem ruim. Então, assim, lembre-se também que aquilo que o outro merece, você também merece e vice-versa. No sentido de que, todos nós merecemos ser felizes, né? Bom, então como é que a gente para de fugir dessa vida ilusória? Como é que a gente consegue realmente resolver isso?
Olha, tem o filme lá, Divertidamente, eu não tô falando nem do 2 que lançou agora, recentemente, mas do primeiro filme. A trama era basicamente a emoção, a alegria, que queria que a Riley, né, que era a dona daquelas emoções, sempre ficasse alegre, né, e não se preocupasse, né, não ficasse triste com as coisas da vida. Só que quando ela recalca a tristeza, o que ela vive é uma vida de fachada e ela tá começando a, por dentro, ficar oca, tá vazio, tá ruim, tá péssimo. E aí, no filme lá, mostra o que ela acaba fazendo, assim, porque ela desconecta, assim, ela buga por dentro. E, meu irmão, eu já passei por isso, já passei por um momento, assim, de eu ter a clara e nítida vontade de acabar com a minha própria vida. E para uma pessoa chegar nesse ponto, nessa intenção, você percebe o quão ruim tem que estar lá dentro? O quão péssimo tem que estar lá dentro? E isso só acontece, a gente só consegue deixar piorar tanto lá dentro quando a gente negligencia lá dentro, porque a gente não fica se sentindo um lixo, né, a ponto da gente querer acabar com a própria vida do dia para a noite. Não, aquilo vai gradualmente crescendo. Então as pessoas que estão deprimidas, elas não estão, poxa, agora deprimiu, agora tá assim. Pode ser que ela esteja apresentando os sintomas só agora, né? Mas pode ser que a causa já estava lá há muito tempo. E qual que é a causa, normalmente, né, da depressão, dos grandes problemas? É a falta de olhar para dentro, a falta do autoconhecimento, a falta da autopercepção, é a falta da clareza na percepção da realidade. Quando a gente começa a se enganar achando que, sabe, tem culpa e tem, né, tem vítima, tem algoz, tem tudo aquilo, a gente se vê no meio de um drama, meu irmão, fica difícil. Quando a gente para, respira, medita, sabe, sai dos processos mentais, vê a partir de uma consciência clara, nítida, limpa, e não da agitação da mente, a gente deixa aquela mente se ajeitar, se organizar, a gente vê as respostas, os caminhos, isso é natural, tá? Isso não é um superpoder, isso não é médium só que faz assim, todo mundo tem consciência, todo mundo, sabe, a mente consegue aprender a parar de se agitar para a gente enxergar as respostas, encontrar soluções para os problemas. Então, se a gente, todos nós temos a consciência, por que nós todos não conseguimos encontrar, então, essa clareza mental? É porque a gente não aprendeu a fazer isso. A gente aprende a quê? A ignorar o que é feio, o que é ruim, né? Negligenciar isso completamente e ficar buscando a todo tempo aquilo que é bonito. Então, o que acontece? A gente tem um mundo que está vivendo uma pandemia de vício de dopamina, tá? Rede social, meu irmão, é o pior vício de dopamina, porque ele entende, ele lê o comportamento humano e ele foi programado para fazer você continuar dando atenção para aquilo. Então, se você começa a perder atenção, o algoritmo logo percebe e ele bota um conteúdo lá que vai renovar a sua atenção. Então, assim, é tudo. Não é só celular, não. Estou falando tudo mesmo. São drogas, sexo, são as próprias interações entre as pessoas, jogos de poder, principalmente, isso é provavelmente o que mais vicia, né? Principalmente os sociopatas, psicopatas por aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? A gente só vai conseguir realmente resolver os nossos problemas e os problemas do mundo se a gente olhar para os problemas. O problema não vai deixar de existir só porque a gente está deixando de olhar para ele. Ele vai deixar de ser perceptivo, claro, mas o efeito dele vai continuar ali existindo e vai ser muito perceptível. Até porque a gente cria sintomas, a gente cria dores, problemas, doenças na nossa vida como uma forma de sinalizar que tem alguma coisa que está mal resolvida. Né? Se a gente não tivesse dores, se não tivesse doenças, a gente ia se entupir de veneno, a gente ia morrer antes mesmo de perceber que a gente está adoecendo, entende? Então, a negatividade, ela faz parte, a tristeza, ela faz parte. Inclusive, tinha uma amiga minha aí que ela ontem, anteontem, ela falou para mim o seguinte, ela virou para mim e falou, nossa, eu tô passando aqui por uma semana tensa e tal, não tô me sentindo muito bem equilibrado, tô me sentindo um fracasso, é isso, tô me sentindo um fracasso. Eu respondi para ela o seguinte, amiga, primeira coisa, eu acho que a maioria das pessoas vai virar para você e tentar te dar um conselho do tipo assim, mas você já tem tantas conquistas, você é uma mulher foda, empoderada, você olha para tudo que você construiu e veja que você não fracassou, veja que você é uma vencedora, sabe, tentar emplacar essa imagem positiva sobre si, só que isso não vai, sabe, contrabalancear e anular a forma negativa como ela está se sentindo sobre si mesma. Então eu falei o seguinte, eu não vou falar isso para você, eu vou falar assim, encare esse sentimento de fracasso e escute o que ele tem para dizer. Ao invés de você negligenciar esse sentimento, passa a ouvir, escutar, acolher ele para entender o que está rolando, porque o seu corpo, o seu sistema está tentando se comunicar com você. Se você ouve essa reclamaçãozinha, fala, não quero ouvir reclamação, ignora, a reclamação que está tentando resolver alguma coisa jamais vai conseguir. Nós aqui temos que ser o bom chefe aqui e ouvir os nossos funcionários, as nossas celulinhas, quando elas estão pedindo por ajuda, quando tem algum desequilíbrio, seja no nível físico, seja no nível emocional, seja no nível mental, a gente sabe quando a gente não está bem, porque a coisa não flui, a gente não está feliz.
A gente sabe que a coisa tá bem quando a gente tá feliz, quando a gente tá bem, quando a coisa tá fluindo leve, tá fluindo gostoso, pô, é o sintoma de que tá tranquilo, você tá nos eixos, né? Agora, se você não tá bem, então olha para o que tá te incomodando. Essa é a maneira mais rápida de você resolver isso. Porque as coisas só mudam quando elas estão existindo. Só que se você finge que não existe, como é que ela vai mudar? Não tem como mudar algo que não existe, sacou? Então você tem que trazer isso para a luz. Então a solução para que a gente possa resolver as positividades tóxicas é a gente parar de condenar as negatividades e entender que elas fazem parte de um processo, de um caminhar. Você precisa da perna direita para você se lançar, mas você precisa depois traçar e pegar ele impulso ali com a perna direita e jogar a perna esquerda para frente. E aí a negatividade e a positividade vão andando lado a lado para quem evoluir? Para a alma, para a consciência entender o que é bom, o que é ruim, entender como equilibrar isso, como harmonizar essas possibilidades e criar realidades cada vez mais elevadas. Porque nós somos, cara, infinitos em essência. Nós podemos criar a realidade que a gente quiser. Mas como é que a gente vai criar a melhor realidade se a gente não sabe quais são as possibilidades? A gente está vivendo para isso, para a gente se conhecer, para a gente saber o que é possível a gente fazer. E a gente pode fazer coisa pra caramba, cara. Só que a gente tem que parar de se fragmentar. Você nunca vai conseguir ser o melhor que você pode ser, todo o seu potencial, se você se dividir ao meio. Ah, eu vou pegar só essa parte positiva aqui, e essa minha parte negativa eu vou deixar de lado. Foda-se essa minha parte negativa. Meu irmão, você está se dividindo ao meio. Como é que você vai alcançar a sua totalidade dessa maneira? Você tem que acolher as suas sombras, acolher aquilo que você rejeita em si. Inclusive, os seus pais, meu irmão, isso é o que mais vem, cara. A gente se percebe, às vezes, no nosso papel de pai e mãe, replicando, né, aquilo que nós recebemos enquanto filhos dos nossos pais. E isso é a oportunidade de a gente reprogramar isso, para a próxima geração receber algo diferente. Se eu fingir que eu não sou meu pai, não sou minha mãe e eu não estou replicando nada, eu não vou olhar para o meu comportamento, eu não vou perceber que eu estou fazendo a mesma coisa, né? Eu não vou ter a oportunidade de mudar. Então, gente, olhem para a sombra, olhem para o que é negativo, sabe? Não fiquem buscando, não é isso que eu estou querendo dizer, mas não neguem, sabe? Se tiver, olha, acolha. Você vai ver que só de você começar a mudar essa atitude e acolher o que vem mal resolvido na sua vida, os problemas vão durar muito menos tempo, você vai se tornar uma pessoa capaz de resolver os seus problemas sozinho, porque você está encarando eles, você não precisa de alguém vir olhar para o seu problema. Me conta o que você está vendo que eu não consigo ver. Ai, me conta, não consigo ver. Meu irmão, você vai olhar, você vai encarar, você vai saber do que se trata. E ninguém sabe mais sobre a sua vida do que você mesmo, tá? Pode ser o médium que for, pode ser o Papa, pode ser Jesus, pode ser Buda, é você que está na sua pele, é você que está sentindo isso que você está sentindo, só que você precisa se conhecer, tá? Você não adianta achar que você já tem tudo resolvido, você está se resolvendo, senão você não estaria aqui não, tá? Porque a vida é para isso. A vida é pra gente se conhecer, pra gente evoluir, pra gente crescer. A gente tá aqui se movimentando. A gente não nasce num corpo adulto, já perfeito, já feito. Não, a gente nasce num corpo que a gente precisa amadurecer e crescer e treinar, entendeu? Então a gente tá já desde do nosso nascimento, até antes, expandindo o corpo, a mente, as emoções, tudo, cara. Então, cara, vamos acolher o todo agora? O bom e o ruim junto? Vamos parar de julgar? Vamos começar a integrar as coisas e voltar a ser a nossa essência, que é infinita e total e una com toda a existência? Bora? Bom, então foi isso, galera. Eu agradeço a atenção aqui, falei pra caramba, tá? Mas assim, esse é um tema que eu tava fazendo um pouquinho de corpo mole pra falar sobre isso, porque é um tema que, infelizmente, né, tá ficando recorrente porque as pessoas não estão sabendo medir o poder de criar coisas positivas. Elas querem criar coisas positivas para tentar descriar as negativas, só que não é assim que funciona. Pra gente descriar as coisas negativas, a gente tem que olhar para essas coisas negativas, tá? E a vida, cara, eu prometo que vai ficar mais leve a hora que você aprender a integrar essas polaridades e retornar essa unidade do ser, tá? É uma promessa aqui, mas você tem que se conhecer, tá? Não adianta você tentar esperar que as coisas se unam por conta própria. Você tem que se entregar, você tem que parar de resistir, você tem que encarar, você tem que, cara, enfrentar, tá, os seus demônios, as suas sombras. Não tem outro caminho, infelizmente. Talvez tenha, não sei. Se tivesse, me bota nos comentários aí e me apresenta, que eu vou querer conhecer. Então, gratidão de coração. Se você continuou até aqui, por favor, deixa o like, assim, se dá aquela fortalecida. Se inscreve no canal, aí você vai estar se fortalecendo também, olha que legal. E aí, a gente tá junto nessa caminhada. Gratidão de coração e... fui.